Sabia que os distúrbios da tiroide afetam cerca de 1 milhão de pessoas em Portugal e 10 vezes mais as senhoras do que os homens? Na Semana Internacional dedicada a esta doença, recebemos a doutora Maria João Bugalho, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Um grande aplauso para ela e bem-vinda. Bem-vinda ao Agora Nós, muito prazer. Obrigada por estar connosco. Muito obrigada, obrigada. Ora bem, estamos aqui a falar de tiroide e, na verdade, a sensação que às vezes temos é que quando falamos desta glândula, muito poucas pessoas sabem exatamente o que é que ela significa, qual é a real função no organismo e, afinal de contas, também porque é que ela de vez em quando dá tantos problemas. Porque quem tem problemas de tiroide tem a qualidade de vida muito afetada normalmente, não é, doutora? É verdade. Boa tarde. É verdade. Boa tarde. Talvez começando por dizer o que é a glândula tiroideia. É um órgão que produz hormonas e que liberta para a circulação. São mensageiros químicos que vão atuar à distância. E aqui talvez se possa já aproveitar para fazer a distinção entre uma glândula endócrina, que é esta que liberta as hormonas para a circulação, de uma a que chamamos exócrina. E enfim, as pessoas conhecem, as glândulas salivares são glândulas exócrinas, lançam o seu produto de secreção para ductos. É um produto que vai para o exterior. O que é que as hormonas tiroideias, e é interessante talvez dizer que esta palavra hormona vem do grego, que significa pôr em movimento, excitar à distância. As hormonas basicamente tiroideias o que fazem é assegurar o metabolismo basal. A partir de nutrientes e de oxigênio vão produzir energia que é essencial para manter a temperatura do corpo e para assegurar as funções vitais do nosso organismo. Onde é que a glândula tiroideia se localiza? No pescoço, abaixo da maçã de Adão. Tem a forma de uma borboleta, porque é bilobulada, e também, mais uma vez, é uma nota com alguma piada, a palavra vem do grego, que significa escudo, e aqui, por analogia à forma, ao seu desenho anatómico. A ausência de hormonas tiroideias ou o excesso de hormonas tiroideias vai condicionar quer o hipertiroidismo, que se manifesta de maneira diferente, mas que tem depois um impacto na vida do dia-a-dia das pessoas afetadas que pode ser grande. Doutora Maria João Bugalho, vamos voltar aqui ao início da apresentação, perceber também, sempre que falamos de hormonas, a questão feminina está sempre muito mais latente. E porquê é que as questões da tiroide afetam mais as senhoras? Como disse, e disse bem na introdução, para 10 mulheres afetadas há um homem afetado. Porquê? Bom, porque as principais causas das doenças da tiroideia, estamos a falar de doenças de disfunção. Penso que teremos oportunidade depois de falar em doenças anatómicas. Agora estamos a referir-nos às doenças disfuncionais. São maioritariamente de natureza autoimune. A certa altura o nosso organismo começa a produzir anticorpos contra coisas que são próprias. Não as reconhece como sendo suas. Enfim, os anticorpos é alguma coisa que o organismo produz para se defender de agressões. Nas doenças autoimunes, estes anticorpos são dirigidos contra tecidos próprios. E as doenças autoimunes são claramente mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Não sabemos exatamente o porquê disso. E o que é que a função exagerada da tiroide, no caso de hipertiroidismo, e o contrário de hipotiroidismo, a função desregulada para menos da tiroide, o que é que pode providenciar de sintomas ao nosso organismo? Para que possamos estar todos atentos e ir ao médico o quanto antes. Quais são as principais manifestações? É isso, não é? Bom, talvez valha a pena dizer que o hipotiroidismo, na maior parte das vezes, instala-se de uma forma lenta e progressiva. E isso, muitas vezes, impede que as pessoas valorizem os sintomas, porque não é uma coisa que aparece de um dia para o outro. Quais são as principais manifestações? Um ganho discreto de peso. Estamos a falar de poucos quilos. A ideia de que o hipotiroidismo condiciona uma obesidade grave é uma ideia errada. Mas pode haver realmente alguma retenção de líquidos e, por isso mesmo, algum ganho de peso.
uma certa adinamia, falta de forças, de iniciativa, cansaço fácil, obstipação, entenda-se intestino preso, cabelo seco e frágil, unhas que descamam com facilidade. E aqui estamos a falar tendo por base o que é próprio daquele indivíduo, não é? E, portanto, qualquer alteração nos seus padrões habituais em termos de cabelo, pelos, pele, pode chamar a atenção. Pele seca e descamativa, unhas que descamam e quebram com muita facilidade. Os médicos de família, que são certamente a primeira barreira, estão despertos para as questões da tiroide. Portanto, soa logo um alarme para a tiroide, procura-se problemas na tiroide com frequência. Se me permite, eu só queria concluir em termos de quais são então os sinais da situação de hiperfunção. Porque, ao contrário do que eu disse para o hipotiroidismo, o hipertiroidismo pode instalar-se de uma forma abrupta e as manifestações são mais exuberantes, geralmente. Aí sim, pode haver perdas significativas de peso. No passado, como o diagnóstico não era pronto e o tratamento também não era tão rápido quanto se desejava, as pessoas perdiam 10, 15 quilos e, quer dizer, estavam em pânico porque achavam que tinham alguma doença consumptiva, do tipo do cancro. E depois achavam, quando se lhes fazia o diagnóstico e eram tratadas, que os médicos eram uma espécie de deuses, não é? Porque, na verdade, renasciam. Portanto, para dizer que a instalação do hipertiroidismo pode ser, de facto, mais rápida. A perda de peso é, sem sombra de dúvida, uma manifestação comum. A frequência cardíaca acelerada, as palpitações são outra manifestação. A intolerância ao calor, no hipotiroidismo, a intolerância é ao frio. Os doentes em pleno verão, enfim, não têm casacos nem mantas que lhes cheguem porque não se sentem suficientemente aconchegadas. No hiper é, ao contrário, a intolerância ao calor. A regulamentação da temperatura. Exatamente, exatamente. O trânsito intestinal está acelerado. É exatamente o oposto. Não, exatamente, mas não é habitual a diarreia. As pessoas vão mais vezes à casa de banho do que era o seu padrão habitual. Fezes moles, não diarreia propriamente dita. Depois transpiram muito. Têm sempre as mãos molhadas. É fácil, quando entram num consultório e nós os cumprimentamos, perceber exatamente qual é que é o nível de função tiroideia. Outra coisa interessante, e já vou à sua questão, e vale a pena chamar a atenção para isso. Nas pessoas mais idosas, as manifestações podem ser discretíssimas. E, portanto, é preciso realmente estar alerta, estar atento para os pequenos sinais para poder fazer o diagnóstico. De um modo geral, e agora indo diretamente à pergunta que me foi formulada, os nossos colegas de Medicina Geral e Familiar estão atentos e estão despertos para o problema e não têm grande dificuldade em fazer o diagnóstico porque, ante a suspeita desta hipótese, nós com facilidade recorremos a análises que são rotineiras, não é? Mas dentro das análises que fazemos de rotina já há indicadores... Não. Eu fui infeliz na expressão que usei. Não. E ainda bem que fez o reparo. Porque eu não estou aqui a advogar que se faça de rotina exames à tiroide. O que eu quis Vai-se à procura quando há uma desconfiança. Exatamente. O que eu quis dizer foi que são análises que estão ao nosso alcance. Enfim, não é preciso nenhum laboratório sofisticado. Conseguimos com facilidade uma TSH e uma FT4, que é quanto basta para assentar o diagnóstico. E, de um modo geral, também, mais uma vez, os médicos de família estão perfeitamente à vontade para fazer o tratamento do hipotiroidismo, que é um tratamento de substituição que nós temos que dar e é aquilo que o organismo não está a produzir, a hormona tiroideia sintética. Ou seja, também não se pode prevenir. Não se pode prevenir, não. Não há forma de o fazer. Sabemos, em todo o caso, que há famílias em que a doença tiroideia tem uma penetrância maior do que na população em geral. E numa família em que há mais do que 2, 3 indivíduos afetados, enfim, já estamos também mais atentos e aí fará algum sentido fazer rastreio de doença tiroideia. Mas, só para concluir em termos de tratamento, já relativamente à abordagem terapêutica do hipertiroidismo, as coisas podem não ser tão fáceis. E aí eu acho que faz muito sentido, é aconselhável referenciar os doentes para uma consulta de endocrinologia. As opções terapêuticas são várias e não há uma melhor do que a outra, depende muito do doente concreto que temos à nossa frente. Muito bem.
Certo. Que interessante, doutora. Olha, gostamos muito de a receber aqui no nosso programa. Esta Semana Internacional da Tiroide 2018 tem exatamente a ver com isto, não é? Portanto, sensibilizar e alertar todos nós para os sintomas que nunca devemos deixar passar em claro. Isso mesmo. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a doutora Maria João Bugalho. Bem-aja. Obrigado. Mário Seixal vai estar connosco na terceira parte do nosso programa. Vamos recordar a carreira do jornalista, escritor, guionista, autor. Bom, ele é convidado da Cernela Andrade para mais agora Memórias de hoje. Até já, obrigada. É já a seguir ao intervalo.